Então sejam muito bem-vindas, bem-vindas ao curso DNA Astrológico, onde vocês vão aprender tudo sobre astrologia, sobre tantra, sobre chakras, meditação e yoga. Mas eu quero explicar para vocês como isso vai estar distribuído dentro deste curso online. O curso ele está separado em 7 temporadas. Mas por que, Amanda, 7 temporadas? Porque a gente vai entender que a nossa vida se divide em ciclos de 7 em 7 anos. E como isso não deixa de ser uma jornada de autoconhecimento para você se conhecer em todas as suas camadas e extensões, a gente vai passar pelas fases, pelos centênios de vida, que são 7 ciclos. E cada um desses ciclos representa um chakra em específico. Então a primeira temporada vai falar tudo sobre esse primeiro chakra aqui, que está lá na base da sua coluna, o chakra básico, que representa a fase do 0 aos 7 anos de vida e que representa o campo emocional, representa a emoção medo. Então a gente vai entender da onde vieram os nossos medos, as raízes dos nossos medos, a origem dos nossos medos. Isso dentro da astrologia, a gente também, o que a astrologia tem a ver com tudo isso? Pois é, cada fase dessa vida, cada temporada vai trazer uma parte do seu DNA astrológico, do seu mapa, onde você vai se entender, só que ao mesmo tempo você já vai entender o BO, já vai conseguir resolver e já vamos ter exercícios para você praticar, para trazer equilíbrio, para trazer ordem, para trazer superação para dentro dos seus conflitos, para dentro de qualquer momento que você esteja passando agora na sua vida. Lá nessa primeira fase da vida, a gente vai descobrir a sua Lilith e o seu Quiron. O que é a Lilith e o que é o Quiron? A Lilith é a sua luazinha negra que representa a sua sombra, os seus medos mais enraizados. O Quiron é a sua insegurança, a sua pedra no sapato. É algo até que você já identifica com mais frequência no seu dia a dia e aquilo te assombra de alguma forma. E a diferença dele para a Lilith é que a Lilith você demora para perceber que existe em você, porque ela é algo oculto. E a gente vai entender aonde está esses seus medos e como resolvê-los. Para quê? Para liberar a energia desse chakra. E por que a gente quer liberar a energia desses chakras? Porque além de tudo isso, a gente vai aprender no Tantra que existe a nossa energia Kundalini, que está posicionada nesses 2 primeiros centros, nesses 2 primeiros chakras, que representa a nossa vitalidade de viver. Só que para eu conseguir despertar essa vitalidade que me traz motivação, alegria, que cura as minhas tristezas, depressões, que me traz coragem, autoconfiança, segurança, eu preciso equilibrar cada um desses centros energéticos e por isso que a gente vai passar por essas 7 temporadas para vocês aprenderem a equilibrar cada um desses centros energéticos em vocês, aprenderem a entender o que o seu mapa astral, o seu DNA astrológico tem a ver com esses centros energéticos, com essas fases da vida e despertar essa energia para que depois que você descubra quem você é, qual é o seu propósito de vida, você tenha a coragem, a segurança que vem através da energia sexual para alcançar os seus objetivos, fazer as mudanças e transformações necessárias na sua vida. Então, nessa primeira fase, a gente vai entender também, através da astrologia, o Marte, que é aquele planeta da sexualidade, da guerra, da coragem. Através dele, você vai ativar a sua força para começar a ter energia e disposição para alcançar os seus objetivos. A próxima fase é representada pelo chakra sexual, da fase dos 7 aos 14 anos, e representada também pela emoção de culpa. E o que isso significa? Gente, cada uma dessas fases que a gente viveu, a gente guardou memórias. As memórias dessa primeira fase têm a ver com medo, as memórias dessa segunda fase têm a ver com a culpa, e tudo isso vai gerando as nossas inseguranças, tudo isso afeta o nosso potencial de sermos quem nós somos, de lidar com os nossos talentos, de acreditar no nosso potencial. Então, por isso que eu preciso compreender que essas fases que estão lá atrás, que eu já vivi,
Mesmo que eu já vivi, eu ainda tenho coisas para resolver, conflitos para resolver que possam estar me atrapalhando no meu atual momento, na minha fase adulta, no momento no qual estou. E aqui nessa segunda fase a gente vai entender tudo sobre energia sexual. Nessa segunda temporada vocês vão realmente compreender o que é energia sexual de verdade, que a nossa cultura não ensinou pra gente essa linha de pensamento, esse ponto de vista e quanto isso é importante para o nosso bem-estar e para a gente viver de forma mais alegre, de forma mais leve, de forma mais prazerosa. Então vocês vão entender tudo isso nessa segunda fase. E junto com a astrologia, vocês vão entender tudo sobre a Lua, porque a Lua ela também está conectada com o nosso prazer, com a nossa energia sexual, com as nossas emoções. Essa segunda fase representa o nosso campo emocional e a gente vai entender como lidar de forma mais inteligente com o nosso campo emocional. Como entender as flutuações emocionais, que isso vem através da astrologia, essas oscilações emocionais, como entender os meus desejos, como entender a minha energia sexual, como ativar a minha energia sexual de forma mais positiva, e tudo isso já vai ajudar a liberar o medo, a culpa, que estão travando esses centros de energia na sua vida e que estão impedindo que essa energia sexual suba lá para cima, trazendo toda essa potência de confiança, coragem, segurança, iniciativa para você, certo? E na terceira fase? Terceira fase é representada pelos 14 aos 21 anos de vida, pelo terceiro chakra, que é o chakra do estômago, e a emoção que bloqueia esse chakra é a vergonha. Então a gente vai aprender a lidar com esse sentimento, a destravar esse sentimento nessa terceira fase, vai entender tudo sobre esse terceiro centro e o mais importante, a gente vai entender o planeta Sol nessa fase. Porque o Sol na astrologia representa o seu poder pessoal. E é exatamente nessa fase lá atrás, com essa idade, que a gente deveria ter aprendido quem nós somos, qual é o nosso poder, qual realmente é o meu propósito de existir, a minha vida, por quê? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de existir, de estar aqui, para onde eu devo ir? Qual o meu valor, qual o meu merecimento? Nessa fase aqui, muitas pessoas não entenderam isso porque vieram da fase lá de trás, aqui dos 7 anos, com muito medo, com muita insegurança, carregando muita culpa. Então chegou aqui, elas estão totalmente assim, sem saber quem elas são. Às vezes entrando em depressão, às vezes entrando em crise existencial por não saber esse talento dela. E aí quando a gente analisa, aprende tudo lá na astrologia, quem é o seu Sol? Aonde o seu Sol está? A localização do seu Sol no seu mapa astral mostra o seu propósito de vida, mostra o seu compromisso de vida, aonde você deve chegar. Tá bom, Amanda, entendi quem eu sou, entendi o meu Sol, o meu propósito de vida, mas eu não tenho energia, não tenho motivação. Pois é, por isso que a gente precisa liberar a sua Kundalini, para que você tenha essa disposição, essa coragem, essa vitalidade para alcançar quem você é de verdade e os seus objetivos que estão relacionados com o seu eu autêntico. E aí a quarta fase, vamos falar aqui da quarta fase, representada pelos 21 aos 28 anos de idade, representada pelo chakra do coração, o chakra cardíaco, e ela é bloqueada pelas condições. O que é isso, né? Bom, as condições são prazos que todos nós colocamos para nos amarmos. Eu me olho no espelho e falo, nossa, como eu tô feia. Ai, quando eu for lá para academia emagrecer 5 quilos, eu vou começar a gostar mais de mim. Então a gente está criando condições para se aceitar e para se amar. E isso acontece principalmente por essas fases aqui atrás que ficaram em desequilíbrio por algum motivo. Pela sua educação, pela sua criação, pelas coisas que aconteceram com você durante os anos. Então assim, você não aprendeu a se amar, você não aprendeu a se respeitar, você não aprendeu a se valorizar. Então se você não aprendeu isso, como eu digo, você aceita qualquer curva de rio na sua vida. Esbarrou alguém ali, por medo de ficar sozinha, por medo de ser rejeitado, rejeitada, você vai aceitar aquela porcaria, porque você acha que sem aquilo você vai ficar sozinho, abandonado pro resto da vida.
Então você precisa entender o seu valor, você precisa entender que você é merecedor de coisas incríveis nessa vida. Só que para isso você tem que saber quem você é, o seu poder pessoal, que é referente a essa terceira fase, esse terceiro chakra. Tem que se libertar das culpas, que é referente ao segundo chakra. Tem que ativar a sua coragem e se libertar do seu medo, para que realmente você não aceite qualquer porcaria na sua vida. Então a gente vai entender também através da astrologia nessa fase, nessa quarta fase, representada pelo quarto chakra, o planeta Vênus, porque o Vênus fala desse amor, fala do meu amor próprio, fala de como eu me sinto amado, fala de como eu vou expressar o meu amor, fala do meu prazer, fala daquilo que realmente vai preencher a minha alma quando eu estiver fazendo. Então quando eu entender o meu propósito de vida, que é o meu Sol, eu entender a minha Vênus, que é o meu prazer de viver, é aquilo que preenche a minha alma, tudo vai fazendo sentido. Quando eu ativar o meu Marte, que é a minha coragem, minha autoconfiança, o meu movimento, quando eu saber equilibrar minhas emoções, entendendo a minha Lua, tudo isso daqui vai se resolvendo, todas essas emoções, elas vão se desfazendo. E toda essa energia começa a fluir sobre os seus chakras. E aí você começa a realmente ter uma vida próspera e abundante. E aí a gente tem aqui a quinta fase, que é a fase representada pelo quinto chakra, dos 28 aos 35 anos de vida. E o que bloqueia essa fase é a mentira. Que mentira é essa? A gente conta muitas mentiras para nós mesmos para a gente poder ser aceito pelo campo social, ser aceito pelo campo familiar, ou porque a gente tem medo de ser rejeitados, medo de ser reprovados, medo de não pertencer a alguém, pertencer a um grupo. Então eu acabo deixando de ser quem eu sou de verdade para poder agradar o outro, para poder ser aceito pelo outro. Então aqui eu estou contando uma mentira para mim. A minha vida não é uma vida autêntica, que representa os meus verdadeiros sonhos, que representa os meus verdadeiros propósitos, que representa os meus verdadeiros desejos. É uma vida no qual eu estou me escondendo por medo de achar que as pessoas não vão me aceitar da forma que sou, por achar que aquilo que eu vim como propósito, como dom, não é valioso, não merece algo de bom, então eu acabo me auto-sabotando. Então eu tenho que entender qual é essa mentira que eu estou vivendo. E para entender essa mentira, eu tenho que entender qual é o meu verdadeiro compromisso que me leva ao meu crescimento pessoal. E para isso a gente vai estudar o nosso Saturno dentro da astrologia. Saturno vai falar para você qual é o seu lugar nesse planeta. Qual é o seu lugar que faz você crescer como pessoa e crescer como espírito? Qual é os compromissos que você de alguma forma assumiu que vai te fazer crescer, que vai te fazer amadurecer? Vocês já ouviram a história do retorno de Saturno? Pois é, tem a ver com essa fase da vida. Ele vem te cobrar esse compromisso que é o seu papel de crescimento e amadurecimento nessa vida. E além disso, a gente vai entender também seu Mercúrio, que é a forma como você se expressa para o mundo. Lembra que esse chakra é o chakra da garganta, eu preciso comunicar algo para o mundo. E o que eu preciso comunicar? Tem a ver com esse Mercúrio. Eu vou te falar exatamente quando você descobrir aonde está o seu Mercúrio, qual é o seu potencial de comunicação com o mundo, o que você veio para falar para as pessoas, o que você veio expressar para este planeta. E aí a gente vai entrar para a sexta fase, que é a sexta temporada desse curso, representada dos 35 aos 42 anos de vida, representada pelo sexto chakra, que é esse chakra entre as sobrancelhas, do chakra Ashna, e bloqueada pela ilusão. Então a gente já está entendendo que quando eu vou me alinhando àquilo que verdadeiramente eu sou, que é o DNA astrológico, tudo isso vai se libertando, os caminhos vão se abrindo. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não entendo nada deste meu DNA, só sei do meu nome, do meu RG, do meu CPF, mas não sei de quem eu sou de verdade, eu fico preso a tudo isso daqui, a medo, culpa, vergonha, condições, mentiras, ilusões, e não estou vivendo uma vida autêntica, original, poderosa, prazerosa, como eu digo, orgástica.
Uma vida orgástica é uma vida no qual eu já entendi quem eu sou, já entendi o meu poder, já entendi o meu movimento e eu consigo sentir prazer em tudo isso, eu consigo sentir leveza em tudo isso. Bom, então nessa sexta fase é uma fase muito importante. Eu considero essa fase aqui, dos 14 ao 21, e essa daqui, muito, muito importantes, porque são nesses dois momentos da vida que eu posso ter uma crise existencial. A minha crise existencial foi exatamente aqui, saindo dessa fase, vindo para essa fase aqui, onde eu queria saber quem eu era. E eu entendi que eu estava vivendo uma mentira. Já fazia anos da minha vida que eu estava vivendo uma mentira, não estava sendo quem eu era de verdade, nem estava indo em direção aos meus verdadeiros propósitos. Então aqui são fases importantes. Se você não entender quem você é, você pode cair numa mega depressão, você pode não saber exatamente nada sobre você e qual é o seu valor de estar aqui e aceitar qualquer coisa para sua vida, qualquer curva de rio. Então eu preciso saber do meu potencial, da minha identidade, do meu DNA astrológico. E nessa fase aqui é onde eu tô tomando escolhas mais conscientes, fora da ilusão. Aqui eu preciso entender que para eu não ser iludido por cenários que eu acho que é real, mas não é real, tudo isso aqui atrás precisa estar alinhado. Isso daqui tudo tem que estar resolvido, tem que estar muito bem entendido dentro de mim. Então essa fase aqui eu preciso entender dentro da astrologia Netuno, para entender aonde que eu passo por grandes ilusões. Netuno vai falar, olha, é aqui que você vai se iludir, mas é aqui que você tem que ativar o quê? A sua intuição, porque esse chakra representa a nossa intuição. Quanto mais essa intuição estiver afiada dentro de você, mais é o seu poder de fazer escolhas conscientes que realmente ressoam com a sua verdade de viver e ser. E aqui a gente também vai entender Plutão. Por que Plutão? Plutão representa a morte, representa o desapego. Eu só consigo sair de uma ilusão quando eu consigo desapegar de algo que me prende na ilusão. Então eu preciso entender esse apego que está me prendendo, está me aprisionando a esse mundo de ilusão que eu estou vivendo. Dentro do yoga a gente chama de Maya, né? Você está dentro de uma Maya, de um véu de ilusão e não está conseguindo enxergar a realidade. E aí a gente vai seguir para a sétima temporada, que é a última temporada do curso e a última fase aqui, representada dos 42 aos 47 anos de vida. Isso é um ciclo contínuo, que a gente fica passando de em 7 anos. Não quer dizer que para aqui nos 47 anos. Aqui essa fase então é representada pelo chakra da coroa, aqui no topo da cabeça. E o que trava ela são os dogmas. O que são os dogmas? São as crenças. Quanto mais você carrega crenças, mais você fica numa limitação, num quadrado. Você fica dentro de uma zona de conforto e não consegue expandir a consciência. Então o que a gente quer alcançar nessa última fase? Expansão de consciência. Então, quando vocês passarem comigo durante esse curso, por essas 7 temporadas, quando vocês chegarem aqui, ó, nessa última fase, muita coisa já vai ter expandido. A sua mente vai estar muito mais aberta. Você vai ter se conectado com conhecimentos e novos pontos de vista que vão te libertar de muitas crenças e de muitos medos. Então, o objetivo é chegar aqui, ó, nesse ápice aqui. E o mais importante que a astrologia vai trazer nessa última fase, o seu nó do norte, que é o seu compromisso espiritual. A gente tem o compromisso de vida, um propósito de vida representado pelo Sol, mas a gente tem o compromisso espiritual, de evolução espiritual, representado pelo nó do norte. Então você vai entender quais são os 2 maiores compromissos da sua vida, seu propósito de vida e seu propósito espiritual, dentro dessas 7 jornadas, dentro do seu curso DNA Astrológico, além de você entender realmente quem você é de verdade, o seu eu autêntico, parar de viver mentiras que não ressoam com você e com aquilo que você veio cumprir nessa vida. Você realmente vai identificar também os seus verdadeiros talentos de ser, a sua verdadeira vocação, que nada tem a ver com a sua profissão. Talvez você já esteja dentro de um trabalho e talvez você já esteja trabalhando com algo, mas pode ser que não tenha nada a ver com a sua vocação. A gente vai descobrir a sua vocação que realmente te preenche, que te traz realização e satisfação pessoal.
É muito bom quando a gente consegue alinhar trabalho e vocação. E mais importante, além de tudo isso, dentro da astrologia, vocês vão acessar o MDC de vocês. O que é o MDC? É o ponto mais alto do nosso mapa astral, chamado de meio do céu. Esse ficou, parece um U aqui, né? Mas é um C. Meio do céu. Esse ponto representa aquela energia de realização, de prazer, de satisfação e tá conectado com a minha vocação. Esse ponto vai falar para mim realmente qual tipo de trabalho me traz muita realização e não somente financeira, mas essa realização interna, que eu me sinto preenchido, que eu me sinto completo, completa de estar fazendo aquilo, porque muitos trabalhos as pessoas estão fazendo por obrigação e não por prazer. Eu já escutei muito isso. Amanda, eu faço porque eu tenho que fazer, não é prazeroso, não é gostoso, é uma obrigação. E né, tudo que é obrigação é muito chato, é muito pesado. Então o NDC vai apontar para você qual que é o trabalho realmente que te completa, que é prazeroso, é o trabalho no qual que você não vai fazer forçado e nem por obrigação, você vai fazer porque realmente te realiza, te traz plenitude e satisfação. Bom, então esse é o curso DNA Astrológico, o curso online dividido em 7 temporadas, onde você vai aprender tudo sobre você, vai acessar o seu poder pessoal, vai acessar quem você é, vai acessar os seus propósitos e compromissos de vida e além do mais você vai aprender a despertar essa energia sexual para te conduzir para tudo isso e para você quebrar todas essas limitações e barreiras.